Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Saudações a todos que nos assistem nesse momento, pedindo a Deus muitas bênçãos, muitas luzes, forças para encarar as dificuldades do dia a dia, que segundo nossas doutrinas, essa nossa doutrina, a doutrina espírita, fazem parte do nosso crescimento espiritual, desde que a gente saiba lidar com ela. Bem, vamos então dar prosseguimento a este nosso trabalho, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós já estamos entrando no módulo novo, módulo 3, que fala de Deus, e a gente sempre solicita que procurem quem gosta da doutrina, quem acredita na doutrina, procure entender a doutrina. Procure realmente entender, porque a gente só pode falar, só pode tecer algum comentário daquilo que a gente busca entender. É claro que a gente nunca tem um entendimento geral de todas as coisas. Nós não somos Cristo, nós não somos Deus, mas nós precisamos compreender. E esse trabalho que estamos fazendo é exatamente para que nós possamos compreender o que é a doutrina espírita. Isso aqui não é imposto, é isso. Essa é a nossa posição, aquilo que nós acreditamos que realmente é a mensagem do Cristo, a doutrina sendo Cristo rede vivo. Vamos então ao programa de hoje. Então é isso, né? Doutrina espírita, módulo 3 Deus, módulo 3 baseado nesse manual, nesse estudo, nesse preparo do estudo sistematizado da doutrina espírita vindo da Federação Espírita Brasileira. Estamos no programa fundamental, esse tomo 1, né? E módulo 3, que a gente fala de Deus nesse módulo 3. Sempre gostando de deixar claro que os outros números, nós estamos no 19, nosso programa 19, os outros programas estão na playlist da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec em Saquarema. É só entrar no YouTube que tem tudo lá para você vir desde o início e nos acompanhar. Então, módulo 3, Deus. O que a gente vai falar do módulo 3 de Deus, que fala de Deus? Nós vamos então Nós vamos tratar de 3 itens básicos, né? Os conceitos e provas filosóficas de sua existência, atributos da divindade e a providência divina são os itens que a gente que nós iremos trabalhar nesse módulo. Não sei se vamos fazer em 3 programas ou mais, que depende assim da extensão para que a coisa fique muito bem esclarecida, para que nós possamos trabalhar de forma correta. Bem, então vamos a esse primeiro item: conceito e provas filosóficas de sua existência. Quando a gente fala de Deus, né, Deus, dentro do nosso entendimento, não é um senhor, né, do sexo masculino, de barbas brancas, sentado em nuvens. Nós não vemos dessa maneira. Deus, ele não é uma coisa, ele não é um alguém. Tanto que Kardec, logo na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele sabiamente pergunta aos espíritos o que é Deus, tentando compreender, né? Então vamos falar desse Deus, conceito e prova da sua existência. O que faz com que eu, um espírita,
creia na existência de Deus. Então, eu vou trazer aqui nesse programa o que que eu entendo, e eu estou passando o que eu entendo baseado no que eu acredito que é o entendimento da doutrina, através desses estudos que nós estamos aqui. O que me faz crer na existência de Deus? Nosso universo ele é incrível. Desde o movimento de galáxias, a composição de átomos, tudo tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar, a sua função. A complexidade, a beleza e o tamanho do universo nos leva a crer no poder de uma energia inteligente. Nós chamamos essa, essa energia inteligente de Deus. Mas nós podemos, né, como tem várias pessoas, várias religiões, várias seitas, várias crenças, que dá o nome dessa energia, ou dão outro nome a essa energia. Nós vamos tratar aqui de Deus, mas esta é a energia que move todo esse universo. Se nós utilizarmos realmente o racional de uma forma geral, quando nos observamos o Sol, a Lua, as estrelas, as árvores, a gente tem que ter algo mais. Embora que nós, aqui do planeta Terra, a grande ciência, né, ainda fica procurando, acreditando que só existe vida nesse planeta, fica em busca de vida, de prova de existência em outros planetas, como se nós do planeta Terra fôssemos os soberanos, como a própria ciência já mostrou o tamanho do planeta Terra em vista, de outros planetas do nosso sistema solar, e já mostrou outros sistemas solares. Então, assim, a gente parte desse lado racional. O que me faz realmente crer nessa existência? O que me faz entender? O que faz com que eu perceba de uma forma lógica, só observando a natureza, observando tantas coisas sutis, sensíveis? É aquela florzinha minúscula, é aquele insetozinho minúsculo, são aquelas aves que existem no norte, no sul, no leste, no oeste, e que, se forem da mesma espécie, faz o mesmo tipo de ninho, tem o mesmo comportamento. O que me faz crer que existe alguma coisa superior, que foi o responsável por tudo isso. Então, são essas coisas que realmente me levam ao entendimento de que existe alguma coisa. Mas o que me faz realmente crer nessa existência é quando eu olho para mim mesmo, é quando eu olho para o ser humano. Esta máquina maravilhosa que somos nós. Quem foi que criou isso? Saiu do nada? Teve alguma interferência? Nossa máquina é muito perfeita. Nós, esse corpo físico que nós carregamos, muito perfeito. Muito perfeito. No mínimo, a compreensão de quão pouco sabemos sobre o nosso mundo. É uma razão para aceitar a possibilidade da existência de Deus? Podemos ou não aceitar? A gente entende pouquíssimo de Deus. Se há tanta coisa que não conhecemos e com o qual nunca tivemos contato, será que uma pessoa pode dizer com certeza absoluta que Deus não existe? Somente porque nunca percebeu o contato com Ele? O que é isso? Eu consigo ver o vento? Eu sinto. Eu consigo ver a luz se ela não estiver num anteparo? Eu não consigo. A não ser que ela esteja projetada em alguma coisa. Meu grande questionamento não é onde Deus está.
onde está Deus. Mas onde Deus não está, onde nós não percebemos a presença de Deus. Analisando desta maneira, as coisas inteligentes do universo. Então, de uma forma geral, o que que eu quero trazer nesse momento? Eu quero apresentar a Deus como a inteligência que gera tudo isso, como a inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas, de todas as coisas. Esse é o Deus que eu gostaria de apresentar nesse momento. Quem quiser compreender esse Deus dessa maneira, tudo bem. Quem não quiser compreender esse Deus da maneira que nós cremos, ele certamente não vai ficar chateado com ninguém. Cada um tem o seu tempo dessa crença. Jesus fala, e Lucas anota, está lá no capítulo 11, lá no versículo 2: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Disse Jesus, lá na oração do horto: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E Leon Denis, Leon Denis lá num dos livros dele, O Grande Enigma, ele diz que a ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. Deus não tem religião. Deus é supremo. É desse Deus que eu quero falar hoje, que eu quero mostrar hoje. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? A necessidade da crença em Deus está instintivamente alojada na mente humana e decorre do axioma de que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. E aí Kardec, ele questionou aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Porque os índios, os nativos, tinham um pensamento de que existia, que a lua era um deus, uma deusa, né? O sol era um deus, tinha que aplacar a ira dos deuses quando tem uma tempestade muito grande, de repente poderia destruir a colheita. Era o sentimento de que existia alguma coisa. E qual foi a resposta dos espíritos? A de que Deus existe. Pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio? Não há efeito sem uma causa. Tudo que a gente observa ao nosso redor é o efeito. Teve que ter uma causa para iniciar tudo isso. Então, dentro desta nossa filosofia de que as coisas que existem teve um início, teve uma causa que produziu aquilo que nós estamos vendo como efeito, dentro dessa lógica, o que eu não consigo compreender e dizer que a obra do homem é obra de Deus. Não há efeito sem que haja uma causa. Cada vez que a gente olha cada coisa, cada objeto ao nosso redor, qualquer objeto, e você vai entender quem criou isso? Quem criou isso? Máquinas maravilhosas, quem criou? Coisas maravilhosas, quem criou isso? Ah, sei quem foi o homem. Foi o homem que criou essas coisas. Mas quem criou os pássaros? Quem criou o homem e a mulher? Quem criou os insetos? Quem criou os animais? Quem criou os rios? Quem criou as florestas? Quem criou as estrelas? Ah, mas tem coisa que Deus não criou. Você está mostrando ali, ó. Tá, vamos observar ali a alvenaria ali.
Mas de onde ele tirou o material para essa alvenaria? A fábrica, hoje essa indústria, mas de onde saiu a matéria-prima para se fazer isso aí tudo aí? Sem contar que o homem, para chegar a isso, teve que ter uma intuição que veio de Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, questão número um do Livro dos Espíritos. A prova da existência de Deus, como diz os Espíritos, pode ser encontrada num axioma que aplicas às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que é obra do homem, e a vossa razão responderá. É obra do homem, mas de onde saiu isso aí? Não é obra do homem, de onde veio isto? De onde veio? Então, esse é o nosso axioma. É obra do homem? Ah, é obra do homem. Mas de onde saiu a matéria-prima para que o homem criasse isso? Sem essa matéria-prima, ele criaria isso? E as coisas que a gente olha não foi feita, não foram criadas pelo homem. Não é isso? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras, está lá na Gênesis, no capítulo 2, as obras de Deus. Então, se mostrar é através das suas obras, é representação de Deus. E é isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação que os espíritos superiores nos trazem, né? Como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens, nenhuma revelação tiveram, não teve ninguém dando instrução para ele fisicamente. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano, além da matéria. E acredito. E a gente vai ver em várias espécies, né? Os egípcios já adoravam, e tantas outras, quando vai buscar a história, a gente vê, as pessoas creem que existe um algo superior. E de onde vem isso? Ah, dos ancestrais. Quem trouxe para os ancestrais? Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. A sua existência se evidencia pelas suas obras, a criação e a providência divina. Então, o fato, sabe, desse Deus maravilhoso, da gente observar a natureza, da gente observar as coisas que existem na natureza, entender que veio de alguém, de alguma coisa, de uma energia, e que essa energia é Deus. E a compreensão que a doutrina nos traz de que esse Deus é um Deus eterno. Deus não foi criado. Porque se Deus tivesse sido criado, teria alguém criado Deus. Nós fomos criados. As coisas são criadas. Deus é eterno. Deus é infinito. Não teve início, não vai ter fim. Imutável. Deus não muda. As leis de Deus não mudam. Elas existem, estão ali. Não são como nossas leis dos homens que precisam ser mudadas ao longo do tempo para acompanhar a evolução. Deus não é material, não é a matéria que a gente pode falar, não é essa matéria que nós conhecemos. Deus é único. Não existe um outro Deus superior. É o poder absoluto, onipotente. Não existe um poder maior que Deus. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Nada acontece conosco que nós não necessitamos ou precisamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, porque Ele é justo e Ele é bom, cada um segundo suas obras. Para que nós possamos resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, que Ele é a razão,
a consciência de uma forma plena, em sua plenitude. Ele é a causa eternamente operante de tudo que nós vemos, tudo que nós não vemos, de tudo, na realidade, que existe. Desde a organização do mais pequenino inseto, a da mais significante, a da mais pequenina, da mais insignificante semente que você pode ver desse tamanhozinho que se transforma numa árvore, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço. Tudo atesta uma ideia criadora, uma ideia diretora, uma combinação, uma providência, uma solicitude que ultrapassa todas as combinações humanas. A gente se perde no pensamento quando fala de Deus. A causa é soberanamente inteligência que cria tudo isso. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Esse programa está sendo gravado num determinado dia, determinado momento, e não sei que momento, que horas, que instante que você vai estar vendo esse programa. Não sei se vai ver nesse mesmo ano que eu estou gravando, nesse mesmo século que eu estou gravando. Eu que não entendo, não sei como funciona, mas está aí, existe. Isso é Deus. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à nossa humana. Tanta coisa maravilhosa. Ah, o homem que criou. Então, quando se descobre, quando Newton descobre, olha o termo, a lei da gravidade, ele não criou, ela já existia de todo o tempo, porque é uma lei de Deus. As leis naturais são leis de Deus, criadas de todo sempre. Coisas maravilhosas criadas através da inteligência do homem, doada por Deus, para que a humanidade crescesse. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária, a maior inteligência. Mas veio de Deus, coisas maravilhosas que a gente sabe que vem de Deus. Isso é que é importante nesse entendimento. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que a gente possa dar a essa causa. Então não vale o nosso orgulho, a nossa vaidade diante das coisas. A tudo dei graça. Precisamos entender isso, que a nossa vida está pautada nesse conhecimento, nessas informações. Porque nós sem Deus e Deus sem nós, como é que é isso? Nós sem Deus, nós não somos nada. E Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Observamos tanta beleza, tanta coisa maravilhosa. Quando a gente lança esse olhar em torno da lei, em torno de nós mesmos, sobre as obras dessa natureza maravilhosa, quando nós vamos notando a providência, a sabedoria, essa harmonia que preside essas obras, as coisas estão encaminhadas. A gente tem que reconhecer que não houve assim nada que ultrapasse os limites da mais potente inteligência humana. O mais inteligente tem que se dobrar ao poder de Deus. E muitas coisas que acontecem é a nossa pouca observação, a nossa falta de observação, o nosso pouco cuidado.
com a criação de Deus. Muitas coisas são necessárias, vão acontecer, muitas coisas são nossa irresponsabilidade que provoca. E assim a gente termina esse módulo falando de Deus. Falar de Deus dentro dessa expectativa é muito fácil. Porque a questão não é onde está Deus, mas onde Deus não está. Quando nós tivermos essa compreensão real, essa compreensão de que existe esse Deus e que Ele é maravilhoso, nós também vamos compreender que nós não passamos por dificuldades, não passamos por momentos difíceis simplesmente por um bel prazer. É necessidade de crescimento, de evolução espiritual. Vamos compreender que nós estamos aqui nesse planeta para passear, não é um passeio. Não, estamos aqui para evoluir. O planeta Terra, ele é uma escola para aprender. Mas ele também é um presídio para que a gente corrija nossos defeitos. Mas ele também é um hospital para que nós possamos nos curar espiritualmente. Vamos então compartilhar, vamos divulgar, vamos se inscrever no nosso canal, vamos aumentar isso. Nós precisamos de aumentar o número para que a gente possa levar essa doutrina o mais longe possível. E como eu sempre falo, não estamos aqui impondo nada, estamos aqui oferecendo oportunidades de conhecimento real da doutrina espírita. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. A paz, cultivando o amor, sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é